Sábado, 4 de maio de 2024. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho do Dia. Um oferecimento Lely Esteves Arquitetura. Projetos residenciais que priorizam os sonhos da sua família. Atendemos Cuiabá, Mato Grosso e todo o Brasil. Visite nosso Instagram. Nadai Ferro e Aço 012 3832 7124, Ubatuba, São Paulo. O cristão que segue Jesus é chamado a viver de uma forma muitas vezes contrária à sociedade. No mundo organizado em torno dos interesses egoístas de pessoas e grupos, aqueles que tentam viver e irradiar amor como ensina o Evangelho serão sim crucificados. E foi o que aconteceu com Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, vós nos fizestes participar de vossa própria vida pelo novo nascimento do batismo. Conduzi à plenitude da glória aqueles a quem concedestes pela justificação o dom da imortalidade. Amém. João, capítulo 15, versículos de 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, depois de falar do amor e da amizade, aborda um tema antitético, o do ódio. Os discípulos devem amar-se fraternalmente, como Cristo os amou. No entanto, eles serão odiados pelo mundo precisamente porque são amigos de Jesus. Assim como o mundo odiou e perseguiu a Cristo, também odiará e perseguirá os seus discípulos. O mundo, como personificação do mal, odeia a luz, João capítulo 3, luta contra o verbo luz, João capítulo 1, porque prefere as trevas à luz, João capítulo 3. Este mundo tenebroso, no poder do maligno, odeia Cristo, mas com a glorificação de Jesus será condenado e será convencido do pecado pelo Espírito Santo. O mundo hostil a Jesus também odeia os seus discípulos. Passarão por tribulações, mas não devem ter medo, porque Cristo venceu o mundo. Os cristãos participam desta vitória através da fé. No Evangelho de João, o mundo satânico, concretamente, é representado pelos líderes dos judeus. Líderes do povo que perseguem Cristo e tentam matá-lo. Eles odeiam Jesus e, consequentemente, odeiam também o Pai. A razão profunda deste ódio contra os discípulos reside no fato de eles não pertencerem ao mundo de Satanás, mas ao novo povo de Deus, porque Jesus os escolheu pela graça. Para ilustrar a razão deste ódio ao mundo, Jesus se utiliza do ditado, já usado no contexto do lava-pés, para ensinar a necessidade de imitar o seu exemplo no serviço humilde aos nossos irmãos. João capítulo 13. Esta máxima é usada aqui para informar os discípulos sobre a inevitabilidade da perseguição. Mas os discípulos perseguidos por causa da justiça, pela pessoa de Jesus, devem considerar-se bem-aventurados. Mateus capítulo 5.
A razão profunda deste ódio do mundo contra os amigos de Jesus é a sua pertença ao Senhor. Os cristãos aderem ao Deus homem e é por isso que enfrentarão a oposição daqueles que se opõem ao reino de Cristo. Essa atitude hostil dos inimigos de Cristo se deve à ignorância para com Deus. Não só os pagãos, mas também os judeus que perseguem Jesus e os seus discípulos não conhecem realmente o Pai. Os inimigos de Cristo, ao matarem os cristãos, pensarão que estão dando glória a Deus. Agirão assim porque não conheceram nem o Pai e nem Jesus. Hoje a igreja celebra Santa Antonina de Niceia, martirizada com ferros em brasa por ser cristã. Antonina é o feminino do antigo nome latino Antônius, derivado provavelmente do grego Antionos, que significa nascido antes. É um dos nomes mais difundidos entre os povos latinos, que ganhou muitos adeptos entre os cristãos, mas antes de Cristo era muito comum também. A mártir Antonina morreu em Niceia, na Bitínia, atual Turquia, no final do século III. No martirológio romano, ela foi citada 3 vezes, dia 1º de março, 4 de maio e 12 de junho, e cada vez de maneira diferente, como se fossem 3 pessoas diferentes, distintas. No século XVI, o cardeal e bibliotecário do Vaticano César Baronio unificou os calendários litúrgicos da Igreja a pedido do Papa Clemente VIII, com santos comemorados em datas diferentes no mundo cristão. A Igreja dos primeiros séculos foi exclusivamente evangelizadora. Para consolidar-se, adaptava a liturgia e os cultos dos santos aos novos povos convertidos. Muitas vezes as tradições se confundiam com os fatos concretos, devido aos diferentes idiomas, mas assim mesmo os cultos se mantiveram. O trabalho de Barônio foi chamado de Martirológio Romano, uma espécie de dicionário dos santos da Igreja de Cristo de todos os tempos. Porém ele, ao lidar com os calendários egípcio, grego e siríaco, que comemoravam Santa Antonina em datas diferentes, não se deu conta de que as celebrações homenageavam sempre a mesma pessoa. Isso porque o nome era comum e os martírios descritos de maneira diversa entre si. O calendário grego dizia que ela foi decapitada, o egípcio que foi queimada viva e o siríaco que tinha morrido afogada. Mais tarde, o que deu à luz aos fatos foi um código jeronimiano do século V, confirmando que apenas uma mártir teria morrido em Niceia com este nome. Antonina sofreu o martírio do século IV durante o governo do sanguinário imperador Diocleciano na cidade de Niceia. Ela foi denunciada como cristã, presa e condenada à morte, mas antes a torturaram de muitas maneiras. Com ferros em brasa, queimaram as mãos e os pés dela. Depois foi amarrada e colocada numa pequena cela com o chão forrado de brasas, onde ficou 2 dias. Voltando ao tribunal, não renegou a sua fé. Foi então fechada dentro de um saco e jogada no fundo de um lago pantanoso, na periferia de Niceia. Era o dia 4 de maio de 306, data que foi mantida para a veneração de Santa Antonina, a mártir de Niceia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e para toda a sua família.